A paz de Cristo a todos. Hoje nós vamos falar sobre o termo a eclesia, no grego, né? Para igreja. Você já se perguntou por que Paulo, Lucas e todos os que foram se referir à congregação dos crentes em Jesus, ou seja, a chamada igreja, eles usaram a palavra eclesia? Usaram esta palavra porque era a palavra que eles tinham conhecimento pela Septuaginta. Quando traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, por volta do terceiro século antes de Cristo até o primeiro século antes de Cristo, para traduzirem a palavra carral, que é a palavra hebraica para a congregação de Israel, foi traduzido na grande maioria das vezes como eclesia, que era a congregação da Assembleia Política da Grécia Antiga. Na verdade, em inglês e até em português, a palavra eclésia existe e significa Assembleia Política de Cidadãos dos Estados da Grécia Antiga, especialmente dos de Atenas. E 2, organização cristã, a igreja, né? Então essa não foi uma palavra que os apóstolos inventaram para se referir à congregação dos crentes em Jesus, mas era a palavra que eles tinham como referência da carral, né? Ou seja, a Assembleia da Congregação de Israel. Então, como eles tinham acesso ao texto grego do Antigo Testamento, e como eu disse, na maioria das vezes a palavra carral na Septuaginta foi traduzida para o grego como eclesia, eles simplesmente usaram essa palavra de referência que já era conhecida. Em algumas passagens na Septuaginta, a palavra carral é traduzida como sinagoga. Para isso ficar mais claro, em Atos 7, 37 e 38, vemos a palavra eclesia, né? Atos 7, 37 e 38, diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Onde você lê a palavra congregação na sua Bíblia, é a palavra eclesia no grego. Na maioria das vezes, a palavra eclesia é traduzida como igreja no Novo Testamento, com algumas exceções, e esta aqui em Atos 7, 38 é uma delas, né? Mas se formos ler no original em grego, podemos entender que a palavra, que a igreja estava no deserto, lá no Antigo Testamento, e era Israel. Mas a questão principal é que carral é na maioria das vezes na Septuaginta, traduzida como eclesia. E com esse entendimento, vamos olhar para Gênesis 35, 11 com atenção. Diz assim, Gênesis 35, 10 e 11. E disse-lhes Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Então, dos lombos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, logo no versículo 10, iria sair uma nação, que é Israel, né? E uma multidão de nações. No original em hebraico está que dos lombos de Jacó sairia uma nação e carral hagoi. É um termo que quer dizer, né, eclesia dos gentios, né? Carral hagoi, eclesia dos gentios.
Apesar de que na Septuaginta, nessa passagem específica, os tradutores traduziram Carral por sinagoga, mas na grande maioria das vezes, Carral foi traduzido como eclesia. E como não existe sinagoga de gentios, é sensato ler essa passagem de Gênesis 35:11 assim: Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, e aqui abre parênteses, né? Israel, antes da divisão do reino, né? Após a divisão, apenas a casa de Judá ficou sendo Israel, fecha parênteses. Então, uma nação e a igreja de gentios, abre parênteses, depois da divisão e da primeira vinda do Messias, fecha parênteses, né? Então, uma nação e a igreja de gentios sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E também nessa mesma passagem é dito para Israel frutificar. Essa é a palavra hebraica pará, com H no final, pará, que é a raiz da palavra Efraim, que significa frutífero. É por isso que quando José traz seus 2 filhos para Jacó abençoá-los, e ele pergunta o nome dos 2, quando Jacó ouve o nome Efraim, que significa frutífero, ele já sabia que aquele era o que deveria ser abençoado como primogênito, e que a bênção da multiplicação prometida para Abraão, Isaque e Jacó cairia sobre ele. Está lá em Gênesis 48:19. Mas seu pai recusou e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Ou seja, a plenitude dos gentios. Você já se perguntou por que os apóstolos, logo antes de Jesus ascender aos céus, em Atos 1, perguntaram para Jesus? Está lá em Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Percebem que eles perguntam para Jesus se ele iria restaurar o reino a Israel? Eles não perguntam: Mestre, ainda nesse tempo a igreja cristã dos gentios vai se iniciar? Ou então, mestre, ainda nesse tempo a igreja dos gentios vai substituir Israel? É claro que os apóstolos sabiam que a eclesia, ou seja, a igreja é a restauração de Israel. A casa de Israel, que era Efraim, as 10 tribos do norte, e a casa de Judá, as 2 tribos do sul, que através do sacrifício do Messias podem ser tomadas como esposa, como vimos no decorrer dos estudos anteriores, Toda essa doutrina do dispensacionalismo, que faz distinção entre Israel e a igreja, é um equívoco. Como estamos vendo, a igreja não substituiu Israel. A igreja é Israel restaurado nos últimos dias, que é Efraim mais Judá, os remanescentes da descendência de Abraão. É judeu convertido a Jesus e gentio convertido a Jesus. O Israel restaurado, os remanescentes da descendência de Abraão, que creem, que entram na família de Deus pela fé em Jesus. Porque aí lá em Jeremias 31, do 6 ao 9, diz: Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: Cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações.
Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, que aqui é o Israel restaurado, né? Que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a inscreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, do 21 ao 23, diz: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E para concluir, Jeremias 23, do 5 ao 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras por onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. A paz de Cristo a todos.